Olá pessoal, hoje a gente está aqui na EP, no Grupo EP Engenharia, e eu estou com o Otávio Riedel, que é gerente de contratos da companhia. Otávio, muito obrigado por nos receber. Eu queria que você falasse um pouco da EP, porque ela tem diversos setores, né? Ela é uma empresa que atende diversas áreas, né? Exatamente. Pacheco, obrigado pela oportunidade. É muito bom sempre estar conversando, trocando experiências com vocês. Bom, o Grupo EP ele está no mercado desde 1974, né? Nasceu da parte de estudos de processo, junto com o laboratório de análises químicas, sempre foi muito, andaram lado a lado, estudos de processo com o laboratório, e com o passar dos anos o grupo foi se desenvolvendo e formando novas unidades de negócio. Hoje o Grupo EP é composto de 5 unidades de negócio principais. É a EP Engenharia do Processo, que é onde a gente faz desde o estudo de tratabilidade para efluentes complexos, o projeto básico, o projeto detalhado de estações, construção de sistemas, finalizando com a operação de sistemas, operações terceirizadas de sistemas de tratamento. Dentro da EP Engenharia, hoje, o nosso carro-chefe são sistemas, venda de sistemas turnkey e locação de sistemas, bem como a operação mesmo, operação terceirizada, daí junto com manutenção e outros itens que podem estar dentro do escopo. Depois a gente tem a EP Analítica, que é o nosso laboratório de análises químicas. Então, como eu falei, nasceu junto com a EP e depois de um tempo criou aí as suas próprias pernas e tem toda uma gerência dedicada, toda uma equipe comercial e técnica já bastante separada mesmo da EP Engenharia. Depois da EP Analítica, nós criamos a EP Equipamentos e a EP Química. EP Equipamentos é a unidade de negócio onde vende spare parts e consumíveis para uma estação de tratamento. Por exemplo, uma membrana de osmose reversa, filtros de cartucho, areia, carvão. Isso aconteceu por uma demanda de mercado, né? As implantações, centenas de implantações que a EP fez ao longo do tempo, os clientes vinham até nós depois de um tempo pedindo essas reposições, tal. Então nada mais justo do que a gente criar essa unidade de negócio e suprir essa demanda do mercado. Até porque você já sabe o que ele precisa, o equipamento que você forneceu, é mais fácil, né? Exatamente. Nossa equipe de projetos, a gente sempre tende a fazer os projetos de forma padronizada, então nós temos já catalogado todos os itens que foram para aquela estação de tratamento, tudo certinho, o que tem que ser reposto naquela estação. Então temos esses equipamentos, né, e consumíveis em estoque, a grande maioria, então isso facilita muito aí a comercialização para o cliente final. A EP Química, ela veio por conta das nossas operações terceirizadas. Nós não somos fabricantes de produtos químicos, porém a grande maioria dos nossos contratos de operações, hoje a gente opera em torno de 45 contratos pelo Brasil, nós somos responsáveis por fornecer os insumos químicos. Então isso nos faz ter um pool de compras grande e onde a gente tem um poder de barganha bastante bom para poder ter preços competitivos na revenda de químicos. Então a gente atua com os químicos commodities, né, vamos falar assim, para as estações de tratamento, bem como produtos que são mais formulados para caldeiras, torres de resfriamento e aplicações mais dedicadas, assim, mais engenheiradas. Por último, a unidade de negócio mais nova da EP é a EPTech. Na EPTech, nós criamos para vir de encontro com a indústria 4.0. Tá? Então, hoje o produto que temos dentro da EPTech é um aplicativo que se chama Step, onde nós mesmos criamos, que é para fazer o monitoramento e gestão das nossas operações, um monitoramento remoto. Então, nós conseguimos ter toda a transparência e visibilidade do que está acontecendo nas nossas operações em campo, em termos de processo, em termos de qualidade de efluente e todos as operações que acontecem dentro de uma estação de tratamento. E esse aplicativo hoje a gente também coloca à disposição do mercado, mesmo em estações onde não é a EP que opera, só que é uma ferramenta que o cliente pode ter para ter total transparência
de processo, né, dentro da sua estação de tratamento. Então, com essas 5 unidades de negócio, a EP fecha o ciclo, né, onde a gente chama de solução 360 graus. Então, o cliente, quando fala de água e efluente, com a EP ele pode ter todas as soluções envolvidas para isso. Eu acho que isso é um diferencial interessante, competitivo inclusive, né? Porque uma área pode auxiliar a outra. Com certeza. Em diversas situações. Não, com certeza. Muitos clientes nossos do laboratório, onde a gente faz as análises de monitoramento, de lançamento de efluentes, quando tem algum problema, algum desvio de laudo, a gente já pode, através de uma consultoria ou através de uma análise desse laudo, saber já qual é o problema daquela estação, o que tem que ser feito para ser resolvido. Então, é mais do que um laudo, existe toda essa consultoria por trás, onde a gente pode atuar né, ajudando o cliente. Essa é sempre a ideia, é a gente ramificar os nossos negócios e para causar aí o maior benefício, né, dentro do cliente. Muito legal. Hoje eu quero mostrar para vocês com bastante foco a parte de laboratório, que o laboratório deles é realmente sensacional. E a gente vai agora conversar com o Leonardo, que trabalha na EP Analítica. Otávio, muito obrigado por nos receber aqui, mais uma vez. Obrigado você, Pacheco. Agradeço muito a visita e estamos à disposição aí sempre que quiserem. As portas estão abertas para voltarem. Um grande abraço. Estou com o Leonardo Barreto. Leonardo, você trabalha na EP Analítica. Me fala um pouquinho dessa divisão do grupo, por favor. Isso. Eu faço parte da divisão analítica. Estou na EP há 6 anos. A EP Analítica surgiu de uma necessidade de estar atendendo uma demanda interna da engenharia. E nessa busca de ter um resultado com qualidade, desenvolveu o seu laboratório. E quando surgiu a 17025 em metro, ou esse laboratório fechava ou ele se desenvolvia. Então, a diretoria optou em investir nesse laboratório e hoje a gente está entre os maiores players do mercado. Me fala um pouco do que vocês são capazes de fazer em termos de análise para água efluente, que parâmetros, o que vocês conseguem atender? O nosso foco hoje é muito basicamente focado em águas, efluentes, resíduos, sedimentos, seguindo a 17025. Com também, muito importante frisar, a parte de amostragem, né? Ela é qualificada, ela segue os critérios da 17025. E é importante também falar das nossas unidades, né? Porque o que é muito importante nesse mercado é a parte do holding time dessas amostras. Então, a EP, estando com um laboratório em Guarulhos, já estrategicamente, a gente consegue atender o holding time curto, praticamente a nível nacional. Então, vocês têm outras unidades além de Guarulhos? Isso, exatamente. Quais são? Hoje a gente tem unidades de logística e amostragem. Então, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, São José dos Pinhais, em Curitiba, Piracicaba, interior de São Paulo, e aqui em Guarulhos. E assim, a gente está prospectando também, já estamos com um novo representante na região centro-oeste. Então, a gente já está atuando ali no Triângulo Mineiro, Brasília, Goiás. Então, em breve, a gente vai ter uma unidade lá também. Mas vocês conseguem atender o Brasil todo? Isso. O Brasil todo, né? Sendo coleta do cliente, onde ele despacha essas amostras e a gente retira no aeroporto em Guarulhos, ou a gente envia a nossa equipe e despacha essa amostra até Guarulhos. Então, possibilitando dar entrada nessas amostras antes das 24 horas. A gente vai dar uma olhada no laboratório, né? O laboratório é muito grande, é muito bem equipado. Que outro diferencial você consegue destacar na EP? Né? Porque a gente olhando percebe que é uma coisa diferenciada, mas o que você consegue elencar? Eu estou há 13 anos na área de laboratório e é uma área muito complexa. Então, o que é muito importante nessa área é a parte do atendimento e pós-venda, porque não é só simplesmente vender um laudo, mas você tem que saber esclarecer a dúvida do cliente, ter esse apoio, porque a gente está falando de serviço, né? Não é uma venda de produto que vendeu, acabou. Tem toda uma continuidade desse apoio ao cliente. Eu acho que hoje o diferencial, sem dúvida, é o nosso atendimento. Isso é uma coisa interessante, né? Porque vocês estão muito... O fato da EP também ter engenharia, eu acho que uma área conversa com a outra, ou seja, você pode ajudar o cliente, ele às vezes não sabe o que analisar, vocês podem ajudar nisso, né? Com certeza, esse é um diferencial que a EP tem, voltada à área de efluente, potabilidade. Então, se o cliente tem alguma dúvida técnica,
até mesmo se ele tiver algum desvio no resultado, eu passo para a nossa área de engenharia, onde eles vão realizar testes de tratabilidade, seja dando um revamp na estação ou elaborando alguma técnica nova para atender o cliente, para ele se enquadrar na legislação. Então esse com certeza é um diferencial enorme da IP. E a pessoa, nosso visitante, quiser fazer uma análise, ele entra em contato direto com vocês, como é que funciona? Isso, ele pode estar entrando em contato nos nossos canais, seja por telefone, e-mail, WhatsApp, e a gente vai responder com a maior brevidade possível. Para tirar essa dúvida, se possível, também a gente envia um representante comercial para entender a necessidade do cliente. Hoje a gente tem os vendedores externos para fazer toda essa qualificação e ser o mais assertivo possível no momento da proposta. Muito legal. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no laboratório, que é realmente sensacional. E eu estou com a Karina no laboratório. O laboratório é sensacional, muito grande, com muita coisa. Karina, se apresenta aqui para o nosso pessoal. Olá pessoal, eu sou a Karina Oliveira, eu faço parte da EP Analítica, que faz parte aqui do Grupo EP. Como é que funciona essa rotina do laboratório? Como é que é o procedimento de chegada de amostra? Como é que o pessoal contrata vocês? Como é que funciona isso tudo? A gente tem duas formas aqui no nosso laboratório. Então, tanto nossos vendedores indo até os clientes e oferecendo os nossos serviços, quanto o cliente vindo até a empresa solicitando um serviço de atendimento de alguma legislação que ele precise. Para água, efluente? Isso, a gente trabalha aqui com algumas matrizes, por exemplo, a água, que aí pode ser as amostras de água superficial, amostras de rios, por exemplo. Temos também as matrizes sólidas, solo, resíduos sólidos, resíduos líquidos. Essas são as matrizes principais que a gente trabalha aqui na empresa. Com relação à coleta, vocês fazem as coletas quando é necessário? Isso, então também tem duas formas. A gente pode coletar as amostras ou os clientes fazerem essa etapa de amostragem e trazerem até nós. Vocês têm condição de coletar em qualquer ponto do Brasil? Isso, a nossa coleta ela trabalha em nível nacional, então a gente pode ir até esses locais, qualquer local aqui no Brasil e fazer essa amostragem. Nossa equipe altamente capacitada pode ir para qualquer local aqui no Brasil. Legal. E internamente, quais são as etapas aqui? Como se divide o laboratório, que é muito grande, muito extenso? Tá, eu vou falar um pouquinho então. Após o contato com o cliente, o back-office ele gera a proposta. Nessa proposta, o cliente ele precisa dar o aceite. Então, ali é onde a gente estabelece todos os critérios, as legislações, os limites necessários para atender aquela legislação. Feito isso, a próxima etapa é a amostragem. Então, essa documentação vai para o pessoal da amostragem e eles vão nesses locais e coletam as amostras. Feito isso, chegamos no laboratório, então a gente tem o recebimento das amostras, que nessa etapa do recebimento das amostras a gente faz todas as verificações das amostras, verificamos temperatura, verificamos condições, adequação, se está de acordo com a proposta, com a solicitação do cliente, e depois dessa etapa a gente tem a distribuição para os laboratórios. E quais são? Quer dizer, vocês estão habilitados para fazer que tipo de análises aqui? Então, aqui o nosso escopo ele é bem vasto, ele é bem grande, né? A gente tem aqui no nosso laboratório, ele está subdividido em alguns laboratórios. A parte instrumental, a gente tem o laboratório de orgânicos, que se subdivide em análise de voláteis e semivoláteis. Ainda na parte de cromatografia, além da cromatografia gasosa, a gente tem também a cromatografia líquida, que aí a gente faz análise de íons e a análise de outros semivoláteis específicos na cromatografia líquida. Temos análise também de metais, temos também o laboratório de microbiologia e o laboratório de via clássica, que faz as análises físico-químicas. Tá, como é que funciona a certificação? Vocês estão certificados de acordo com os órgãos? Como é que é isso? Isso. A gente tem aqui a 17025, que ela é específica para laboratório prestador de serviço e bem aplicável para laboratório de análises ambientais. Acabamos de passar com sucesso, com louvor, na auditoria agora em novembro. E então essa certificação ela é bem importante porque ela capacita, demonstra para todo mundo a nossa capacidade técnica e que a gente tem qualidade e confiabilidade dos nossos resultados. Então é uma certificação muito importante para a gente, para todos os laboratórios prestadores de serviço. Eu vi que vocês têm também um setor microbiológico, é isso? Isso. A gente tem uma análise no setor microbiológico, que a gente faz algumas análises específicas, principalmente para consolidação,
que é análise de qualidade de água, né? A gente tem esse laboratório, sim, específico para fazer. O que você elencaria assim, de diferenciais que a gente percebe, diferenciais técnicos, né? Porque a gente olhando aqui vê que tem muita coisa, tem alguns milhões de dólares instalados aqui. Quais são os diferenciais que você... Eu acho que o que a gente tem aqui de mais importante diferencial é a qualidade dos nossos equipamentos, dos nossos instrumentos, a gente investe bastante nisso, e a capacidade da nossa equipe, a capacidade técnica, né? Boa parte aqui das pessoas estão aqui há bastante tempo, eu, por exemplo, estou aqui há 15 anos, então a gente tem todos os supervisores, os coordenadores e líderes estão também aqui há bastante tempo, então esse é um dos nossos diferenciais, nossa capacidade técnica. Karine, e com relação a esse aspecto de controle de qualidade, que por sinal é a sua responsabilidade aqui no laboratório? Isso mesmo. Inicialmente a gente tem que ter um processo de validação analítica. Essa validação analítica ela é importante porque a gente tem métodos normalizados e internacionais que a gente acaba seguindo aqui. Porém, a gente precisa ver a adequação desses métodos internacionais aqui com os nossos equipamentos, com a nossa equipe técnica. Então a gente precisa fazer esse desenvolvimento analítico e fazer essa checagem aqui. Então nessas etapas a gente faz a validação das metodologias, a gente faz diversas replicatas, a gente utiliza material de referência certificado, a gente faz análise de repetibilidade, reprodutibilidade, então a gente depois faz a avaliação crítica para, no final, a gente ter um limite de detecção, um limite de quantificação e uma incerteza analítica. Posteriormente à validação analítica, a gente consegue definir alguns critérios para os controles de qualidade que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, um controle muito importante que a gente tem que fazer é o branco, que a gente faz a nossa batelada de amostra. Normalmente a nossa batelada de amostra tem 20 amostras, então a gente faz esse branco que tem o objetivo principal da gente avaliar contaminação de algum processo, de alguma etapa do nosso processo analítico. Além desse controle de qualidade, a gente tem controles para avaliar a precisão e a exatidão. Então a gente tem, por exemplo, então a gente tem brancos, onde a gente fortifica para a gente avaliar a recuperação do nosso analito. A gente também trabalha com as amostras, fortificando as amostras reais para a gente ver o efeito da amostra na nossa metodologia analítica. Então, um dos objetivos principais desses controles de qualidade é a gente avaliar a precisão e exatidão para garantir essa validação analítica que a gente fez no começo, que é a etapa inicial dos nossos processos analíticos. Olha, pessoal, vale a pena, vocês estão vendo algumas imagens aqui, realmente é fantástico, realmente é uma condição diferenciada da EP aqui no Brasil. É difícil encontrar um laboratório tão bem equipado como esse. Karina, muito obrigado pela sua atenção, nos mostrar isso aqui tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, agora eu estou com a Karen Garcia, que ela cuida da parte de microbiologia. Karen, se apresenta aqui para o nosso pessoal, por favor. Meu nome é Karen, eu sou coordenadora do Laboratório de Microbiologia do Grupo EP e trabalho aqui há 8 anos. Me fala um pouquinho, a gente viu, tem uma parte de análises químicas e tal. Como é que esse teu setor de microbiologia, como é que vocês trabalham? Nós trabalhamos fazendo análises de coliformes, E. coli. Nós também fazemos análises de clostrídeos, pseudomonas, enterococos. E agora conseguimos a acreditação na CGECRE, nas análises de salmonela, estafilococcus, legionela e outras. No caso de vocês, a coleta é um pouco mais específica, né? Tem alguns cuidados específicos, não é isso? Isso, tem os cuidados, os frascos, eles são esterilizados, né? Tem todo um cuidado na hora de fazer a coleta da amostra para não ter contaminação, né? Nossos coletores, eles são altamente treinados para fazer esse tipo de coleta, né, específica para microbiologia. E sem contar todo o manuseio da parte de análise também, tem que ser toda de forma cética, desde a parte da amostragem, né, até a parte da leitura. E da mesma forma, vocês podem ir tanto para água quanto para efluentes? Isso, fazemos análise de águas e efluentes aqui. Olha, muito legal, o setor aqui é completo, o laboratório é bastante completo, vale a pena vocês conhecerem. Karen, muito obrigado por nos receber.